Subteoria 4. Funções executivas. Liderança para um mundo em mudança. A quarta e última teoria pode muito bem ser o fermento que possibilita todos os construtos aqui descritos serem de fato usados para a busca eficiente e eficaz de uma meta desejada. Às vezes, descrevo essa teoria final simplesmente como faça acontecer. As ideias mais criativas, as habilidades analíticas avançadas e os motivos mais nobres podem não resultar em ações positivas, a menos que as habilidades de liderança, como a organização, sequenciação e bom senso, estejam reunidas para enfrentar situações problema. As pesquisas desenvolvidas por Duckworth, Seligman e outros mostraram que estudantes que persistem na faculdade não são necessariamente aqueles que se sobressaem em medidas de aptidão, mas aqueles com excepcional força de caráter, tais como otimismo, persistência e inteligência social. Essa pesquisa mostrou que medidas de autocontrole podem ser preditores mais confiáveis da pontuação média dos estudantes do que suas pontuações de QI. Incluir esse foco na teoria global representa uma abordagem de desenvolvimento do talento claramente diferente da maioria dos modelos que focalizaram essencialmente no desenvolvimento cognitivo. A pesquisa supracitada revela que tanto o QI quanto a autodisciplina estão correlacionados com a pontuação média do aluno, mas é a autodisciplina o fator que contribui de forma mais expressiva. Aqueles com baixo grau de autodisciplina têm notas substancialmente inferiores na faculdade do que aqueles com baixos QI, enquanto que estudantes com alto grau de autodisciplina recebem melhores notas do que alunos com alto QI. Mesmo depois de se ajustar para notas obtidas durante o primeiro trimestre do ano, estudantes com maior grau de autodisciplina ainda apresentam maiores notas no final do ano. O mesmo não pode ser dito para o QI. Além disso, esses estudos não encontraram correlação entre QI e autodisciplina. Esses dois traços variam independentemente. Tenho focalizado o meu trabalho nessa área no aspecto que comumente a literatura sobre negócios e recursos humanos se referem como funções executivas. Funções executivas são amplamente definidas como a habilidade de se engajar em situações novas que requerem planejamento, tomada de decisão, resolução de problema e liderança compassiva e ética que não seja dependente de rotina ou respostas bem ensaiadas para combinações de condições desafiadoras. Esses traços também envolvem a organização, a integração e a administração de informações, emoções e outras funções cognitivas e afetivas que nos levam a fazer a coisa certa, em situações onde não existe uma resposta predeterminada ou previsível. Essas funções são especialmente importantes para as pessoas altamente capazes, devido às posições de poder que estas normalmente ocupam. Vários pesquisadores apontaram para a importância de incorporar essas habilidades não cognitivas em tudo, desde experiências curriculares até avaliações educacionais e considerações para a admissão nas faculdades. Essas habilidades têm implicações importantes para o sucesso acadêmico dos estudantes, decisões na profissão e mesmo para a produtividade econômica das nações. Embora não se queira minimizar a importância de habilidade cognitiva tradicional, esses autores assinam esses autores assinalam que avaliações convencionais representam apenas uma pequena porção de variância enquanto se examina as realizações acadêmicas e profissionais a longo prazo, especialmente quando se relaciona ao avanço das competências adultas em profissões de alta demanda, onde as habilidades de liderança e produtividade criativa são critérios para o sucesso. Uma boa parte dos materiais de referência que levaram à inclusão das funções executivas nesse modelo de desenvolvimento global de talentos vem do campo dos recursos humanos. Esses autores assinalam a importância das habilidades não cognitivas no desenvolvimento pessoal e social, assim como no acadêmico, e mais importante ainda para essa teoria global, a meta-análise. Mostrou que essas habilidades podem ser ensinadas.
O insumo inicial também adveio da literatura sobre inteligência social, comportamento e emocional. Goleman argumenta que grandes trabalhos da liderança funcionam por meio de traços não cognitivos, tais como autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. Embora a literatura de pesquisa nesses tipos de traços não cognitivos seja massiva, há um consenso geral de que os seguintes traços de personalidade, chamados de Big Five, ou modelos dos 5 fatores, deveriam ser a base sobre o qual programas de intervenção educacional deveriam focalizar. Primeiro, abertura à experiência, inventivo e curioso, ao invés de consistente e cauteloso. Segundo, escrupulosidade, eficiente e organizado, ao invés de desconcentrado e descuidado. Terceiro, extroversão, descontraído e energético, ao invés de solitário e introspectivo. Quarto, sociabilidade, amigável e humanitário, ao invés de frieza e indelicadeza. Quinto, neuroticismo, seguro e confiante, ao invés de sensível e nervoso. Nossa pesquisa nessa subteoria, até o momento, inclui o desenvolvimento de um instrumento chamado de classificação das funções executivas dos jovens. Esse instrumento diagnóstico foi formulado para auxiliar as pesquisas que abordam os tipos e graus dos traços das funções executivas em jovens e pode ser usado tanto para identificar os traços potenciais de liderança em jovens, quanto para ajudar os professores a determinar quais experiências curriculares podem desenvolver traços de liderança desejáveis em indivíduos ou grupos. Técnicas de diagnóstico subsequentes podem incluir simulações para determinar o desempenho bem-sucedido em situações que demandam resolução de problemas. Os temas que emergiram como os contribuidores para o sucesso na revisão da pesquisa conduzida no processo do desenvolvimento do instrumento incluíram traços de consistência, ética moral, social, motivacional e de liderança, assim como os traços de personalidade mencionados na teoria do Big Five, ou modelos dos 5 fatores. Também foram identificados traços específicos, como ter vontade de aprender, ser estudioso, inteligente, interessado e aplicado, e outras variáveis, tais como autoavaliação positiva e realista, preferência por metas de longo alcance, experiência de liderança bem-sucedida e serviços comunitários. Pesquisadores em outros domínios também identificaram variáveis não cognitivas de pessoas que lideram ou fizeram a diferença. Por exemplo, em relatos sobre características de algumas das pessoas mais altruístas da sociedade americana, os traços mais comuns à maior parte desses indivíduos incluíam paixão, determinação, talento, autodisciplina e fé. Liderança, ética, responsabilidade, adaptabilidade, produtividade pessoal, responsabilidade pessoal, habilidades interpessoais, autodirecionamento e responsabilidade social também foram identificados como habilidades críticas na literatura que aborda as habilidades do século XXI, onde já constavam profissionalismo, entusiasmo, liderança, ética positiva no trabalho, valores, poder de decisão, trabalho em equipe, caráter, apoio, conformidade, abertura, autoconceito, ansiedade e aprendizagem ao longo da vida. Essa lista esmagadora de traços que emergiu da revisão de literatura foi agrupada em 5 características gerais como resultado da análise fatorial de dados coletados a partir de centenas de correspondentes, usando o instrumento mencionado acima. O primeiro fator é a orientação para a ação, que inclui características específicas que motivam o indivíduo ao sucesso. O segundo fator, em interações sociais, inclui os traços que possibilitam alguém a interagir com os demais de forma bem-sucedida. O terceiro fator é liderança altruísta, e inclui características relacionadas tanto à empatia quanto à confiabilidade. O quarto fator, autoavaliação realista, inclui características que demonstram a consciência das próprias habilidades,
autoavaliação realista e autoeficácia. Finalmente, consciência das necessidades dos outros engloba sensibilidade, acessibilidade e fortes habilidades de comunicação. Tomados coletivamente, todos esses comportamentos caracterizam pessoas altamente eficazes, mas também refletem os traços que levam pessoas que emergiram como líderes em seus respectivos campos a fazer a coisa certa, nas arenas e domínios sobre os quais eles exercem influência. As implicações de incluir as funções executivas em uma teoria sobre estudo da superdotação estão relacionadas com os papéis sociais de liderança antecipados que jovens com alto potencial desempenharão em seus empreendimentos futuros. Abraçar as funções executivas tem também relevância para os tipos de programas e experiências que devem ser fornecidos para o desenvolvimento dessas habilidades, os papéis e as responsabilidades daqueles que desenvolvem currículos e providenciam serviços educacionais. A novidade relativa dessa dimensão por parte dos acadêmicos no campo carece, obviamente, de mais pesquisa e mais oportunidades para implementação de práticas criativas e pesquisas originais relacionadas às mesmas. Resumo: a educação para superdotados, como todas as demais áreas especializadas nas artes e ciências, está constantemente em busca de sua identidade. O que define o campo para além de práticas aleatórias e da moda são as teorias e pesquisas relacionadas que delineiam seus parâmetros, promovem pesquisas futuras e têm um impacto em práticas desenfráveis, ou melhor, defensáveis. O nosso campo tem sido notavelmente magro no desenvolvimento de teorias e o trabalho oferecido aqui é somente uma abordagem que espero possa promover uma discussão entre acadêmicos e profissionais, gerar pesquisas sobre a validade das ideias e conceitos aqui discutidos e inspirar mais desenvolvimento teórico por parte de outros acadêmicos. O ponto-chave que deve ser mais enfatizado ao discutir e generalizar teorias para o estudo da superdotação no século XXI é que há uma sobreposição e uma interação entre características cognitivas, afetivas e motivacionais. Não podemos divorciar essas numerosas e interativas características da maneira pela qual deveríamos desenvolver comportamentos superdotados nos jovens. Desenvolver a inteligência fora da curva normal é tão importante para as contribuições que o nosso campo pode fazer quanto têm sido os tradicionais indicadores acadêmicos dos programas de superdotação bem-sucedidos. Uma segunda e última consideração se deve a como deveríamos produzir líderes para o século XXI. Essa consideração lida diretamente com a questão de como a educação para superdotados deve diferir qualitativamente da educação geral. Pessoas que ganharam reconhecimento como colaboradores do campo da superdotação no mundo além escola sempre assim o foram reconhecidos por algo que efetivamente fizeram. Uma invenção, uma sonata, um modelo e uma solução para o problema político e econômico. Eles trouxeram uma miríade de traços para lidar com os seus respectivos desafios, e são esses tipos de experiências que fornecem tais oportunidades, que devem ser o centro de nossos esforços para educar as pessoas promissoras do amanhã. Os papéis sociais antecipados que as pessoas de alto potencial desempenharão devem ser o principal fundamento, tanto para apoiar programas especiais quanto para formular as experiências de aprendizagem que irão preparar os estudantes de hoje para papéis de liderança responsável no futuro. Em minha opinião, o maior desafio na educação para superdotados é ampliar nosso investimento tradicional na produção do capital intelectual e criativo, para incluir um igual investimento no capital social e no desenvolvimento das habilidades de função executiva. Acredito que experiências formuladas para desenvolver essas habilidades devem começar em idades precoces e devem focalizar principalmente no envolvimento direto, ao invés de em experiências do tipo que ensinam e pregam. Se pudermos ter um impacto no capital social e lideranças eficazes e empáticas, então estaremos preparando os tipos de líderes que serão tão sensíveis às questões humanas, ambientais e democráticas, quanto assim o são os tradicionais fabricantes materialistas de sucesso no mundo de hoje.
A maior recompensa em focalizar a educação para superdotados na aprendizagem investigativa e em usar o conhecimento sabiamente será um aumento drástico da reserva de pessoas que irão usar seus talentos para criar um mundo melhor. Fim do capítulo. Eu sou Ariana e até a próxima.